tem jeito. A procura pela prática esportiva no verão aumenta bastante. Afinal, todo mundo quer exibir aquele corpão nessa estação, né? Mas é preciso ter muito cuidado na hora de começar as atividades físicas. Para falar mais sobre esse importante assunto, recebemos no Conversa Pública de hoje a cardiologista Isa Bragança. Doutora Isa, muito obrigado por nos receber aqui no seu consultório. Eu que agradeço a oportunidade e espero poder esclarecer bem o assunto, e qualquer dúvida estou por aqui. Que eu puder ajudar, né? Vamos ajudar. Doutora, para a gente começar, é crucial antes de começar qualquer atividade física procurar um médico, né? Isso. Então, eu queria falar só um pouquinho antes da palavra sedentário, porque às vezes na consulta eu pergunto assim para o paciente: você é sedentário? Ele não sabe responder o que é o sedentarismo. Então, o sedentarismo é diferente daquela pessoa que é ativa. Aquela pessoa ativa é aquela pessoa que trabalha, é aquela pessoa que a dona do lar, né? Aquela pessoa que leva o cachorro para passear, aquela pessoa que vai na padaria. Então, isso é uma pessoa ativa. A pessoa que faz atividade física e que ela não é sedentária é aquela pessoa que tem um exercício ou uma atividade física que seja regular, que tem uma frequência, que tem uma duração, que tem uma intensidade. Então, todo exercício que exige essa durabilidade, essa frequência, essa intensidade, ele já não é mais um sedentário. Ele é uma pessoa ativa, uma pessoa que faz atividade física, tá? Então, existe essa diferença que acho que é importante falar. Então, assim, o sedentarismo, a gente poderia falar dele como ele é o que, o sedentarismo? Porque é ele que vai levar a pessoa a fazer atividade física, né? Ele é o start. Então, hoje eu sou sedentária, por exemplo, então eu vou deixar o sedentarismo para trás e começar uma vida com qualidade nova, uma vida boa, né? Então, o sedentarismo, ele é um mal dessa nova vida que a gente leva, essa vida moderna, que faz com que a gente seja acomodado. Tudo é muito simples, tudo é muito prático. Então, sem a gente perceber, a gente fica muito acomodado, a gente fica sedentário por essa vida que a gente leva, essa vida moderna. E hoje o sedentarismo é um dos principais vilões de várias doenças do nosso corpo. Doença do coração, diabetes, hipertensão, câncer, estresse, obesidade. Tudo isso o sedentarismo leva. Então, para a gente poder combater o sedentarismo, aí vem a sua pergunta: por que não iniciar uma atividade física? Por isso eu quis falar um pouquinho do sedentarismo, porque eu acho que é importante as pessoas saberem o que é o sedentarismo, como dar um basta no sedentarismo, como dar um start para começar uma atividade física, uma vida nova, com qualidade, enfim. Então, a atividade física, o primeiro passo que você precisa para iniciar uma atividade física é procurar um médico. Por que um médico? Porque ele vai te orientar. Quando você chega no médico, para ele poder te orientar em relação à atividade física, ele vai primeiro fazer uma avaliação clínica sua. Essa avaliação clínica, a gente vai tentar entender se você tem algum problema de saúde, se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem colesterol alto, se você é sedentário há muito tempo, se você era gordinho na infância. Tudo isso é muito importante na hora de prescrever um exercício. O teu biotipo, uma avaliação clínica para a gente poder saber também o teu biotipo, como que está a tua pressão arterial, como que está a tua frequência cardíaca. Então são dados importantes para a gente poder construir uma história clínica. E além disso, um dado muito importante é saber a história dos teus familiares próximos, pai e mãe. Quais são os benefícios que o indivíduo adquire quando começa a praticar atividades físicas? Então, os benefícios são inúmeros, benefícios que a atividade física ela proporciona para o indivíduo, né? Primeiro, ela libera muita endorfina e isso diminui o estresse, melhora a autoestima, melhora o perfil lipídico. O que é o perfil lipídico? É o colesterol. O colesterol que é muito elevado. Se você faz atividade física, você queima aquele colesterol. Então existe uma melhora do colesterol, uma melhora dos níveis glicêmicos, que é o açúcar no sangue, uma melhora dos níveis pressóricos, que é a melhora da pressão arterial. Tudo isso melhora. Melhora o sedentarismo, que é menos um fator de risco, né? Você melhora a incidência de câncer, que hoje em dia já foi várias vezes falado sobre o sedentarismo e o câncer, que o sedentarismo, o estresse, tudo isso pode levar aumenta a incidência de câncer. Você melhora o perfil metabólico do paciente.
né? Além disso, toda a parte muscular do paciente você melhora, toda a articulação do paciente você melhora, até doença autoimune, ela é benéfica com o uso da atividade física regular. Porque a atividade física, uma coisa eu repito que é muito importante, ela tem que ser feita na dose certa. Se você fizer atividade física em excesso, ela não é benéfica. E se você também não fizer ou fizer muito pouco, também não vai ter ajuda, né? Agora, uma coisa também que é importante, que a gente poderia falar, as orientações para quem quer fazer uma atividade física, né? Então, ela partiu da orientação do médico, ok. Aí depois ela vai fazer uma atividade física. Então, em relação à vestimenta, então tem que usar roupas claras. Existe um material próprio para roupa, tipo dry fit, que ela consegue fazer o quê? A troca de calor para não deixar o corpo esquentar. Existe uma troca do resfriamento, que isso é importante para o corpo, um tênis adequado. Às vezes eu vejo pessoas fazendo exercício com uma sandália, com um chinelo, com uma sandalinha de salto. Isso não é legal, isso pode dar uma fascite plantar, pode dar qualquer lesão muscular. Então, a alimentação é super adequada também, você tem que se alimentar. Então, quais são os alimentos ideais? Então, você deve comer carboidrato, proteína e lipídios, que são as gorduras saturadas, em menos proporção. Por quê? Porque eles demoram mais para serem digeridos. Então, quando você fizer uma atividade física, você vai ingerir o teu carboidrato, você vai ingerir a tua proteína e bem menos quantidade dos lipídios, das gorduras. Água, hidratação sempre. Você tem que hidratar antes da atividade física, durante a atividade física e depois da atividade física. Durante a atividade física, é importante que você tome em torno de 250 ml de 15 a 20 minutos. A cada 15 a 20 minutos você bebe um pouquinho de água, 250 ml de água, para você estar sempre hidratando, principalmente no calor, no verão. Então você precisa hidratar. Outra coisa, evitar exercício na área externa, no calor. Então entre 10 da manhã às 4 da tarde é muito quente. Então uma pessoa para desidratar, uma pessoa para fazer uma hipotensão postural é muito fácil. Então isso também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Se for fazer na área externa também, protetor solar, isso é muito importante. Principalmente nos lábios, ninguém passa, aí vem um câncer na boca, na face, né, de pele. Chapéu. Um chapéu é importante e óculos. Não para ficar bonito, também para ficar bonito, mas por causa da irradiação solar, por causa de catarata. Então são os dados que a gente sempre dá que é importante a gente fazer. Uma coisa também que é legal, se puder alongar um pouquinho antes, alongar dentro do limite, não é alongar para estender, para arrebentar um tendão, mas fazer um alongamento antes, um pré-aquecimento antes. Tudo isso vai ajudar a você na atividade física, a você ter prazer, a você evoluir. E uma coisa muito importante também, sabe? A gente ter o equilíbrio do nosso corpo. A gente tem que saber escutar o nosso corpo, a gente não pode ultrapassar o limite. Se você acha que você hoje tá bom por hoje, você já fez, não adianta você forçar, não adianta você querer mais, porque isso não vai trazer benefício para você. Nessa época, muita gente começa a praticar atividades físicas, mas sem o acompanhamento de um profissional. Isso está muito errado, né? Não, isso é muito errado, porque foi aquilo que a gente falou um pouquinho atrás. Para você iniciar uma atividade física, você tem que conhecer o teu corpo e saber o que você pode fazer. Então a pessoa, ela realmente cismou da noite para o dia, não, eu vou acordar hoje, vou começar a correr. Ela não tem capacidade para correr. Ela vai correr, ela vai passar mal, ela vai desmaiar, fazer uma hipotensão, ela pode fazer uma hipertensão, ela pode fazer uma taquicardia, ela pode fazer uma arritmia cardíaca. Porque ela tem que conhecer, ela tem que saber os seus limites e o médico vai poder orientar. Porque se é um paciente que quando chega na consulta do médico, ele não está clinicamente estável, o que é isso? Se é um paciente que chega para mim e está com uma hipertensão, eu não vou liberar ele para atividade física enquanto eu não tratar aquela pressão dele. Se é um paciente que está com uma arritmia cardíaca, às vezes o paciente não sabe. É muito comum nós aqui não sabermos o que a gente tem. Porque a pressão alta ela é silenciosa. A diabetes é uma doença silenciosa. Então, às vezes, você tem diabetes, você tem uma pressão alta, você tem um colesterol alto também e você não sabe. Então, você tem que primeiro saber o que você tem e o que você pode. Então, hoje, esse paciente X, ele tem uma arritmia cardíaca. Eu não posso liberar ele para uma atividade física. Eu tenho que tratar dessa arritmia dele. Depois de tratar essa arritmia dele, eu consigo liberar ele para atividade física com todos os cuidados, com todas as orientações. Então, assim, nunca é indicado uma pessoa que do nada resolveu fazer atividade física e quer fazer atividade física da maneira dela, do jeito que ela quer. Não pode isso. A não ser que é uma pessoa que já faça uma atividade física regular, né? Então, uma pessoa que faça uma atividade física regular, por exemplo, eu nado todo dia.
Ah, mas hoje eu quero dar uma corridinha. Ok, ela já está capacitada para isso, ela já tem uma aptidão para isso, né? E mesmo assim temos que respeitar os nossos limites, o nosso organismo, as nossas frequências cardíacas, que existe a frequência cardíaca ideal de treinamento, né? Então, cada um de nós, independente do sexo ou não, a gente tem uma frequência cardíaca de X até Y. Então, é essa frequência cardíaca que a gente tem que treinar. Então, quem tem a possibilidade de fazer um teste ergométrico e saber qual a frequência cardíaca de treinamento, ótimo. Quem não tiver uma condição de fazer um teste ergométrico, o próprio médico pode orientar qual seria a frequência cardíaca ideal para que ele possa treinar, vir a treinar. A alimentação balanceada é fundamental em qualquer época do ano e crucial no verão. Queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre os benefícios de uma alimentação balanceada. A alimentação é super importante, independente de você fazer atividade física ou não. Então você tem que comer alimentos sempre leves, evitar fritura. O que vamos evitar? Fritura, alimentos embutidos, alimentos enlatados. Por que alimentos embutidos e enlatados? Porque eles contêm muita química dentro daquele embutido, daquela lata, para poder conservar o alimento por muito tempo ali. Então são toxinas que você está ingerindo, além do alto teor de sódio que esses alimentos apresentam. Então vamos tirar embutidos, enlatados, doces. Uma vez ou outra comer um doce, ok, não tem problema. Esses doces com muito glacê, muito creme, isso é muito gostoso, mas não traz benefício nenhum. Frituras. Tirar frituras. Frituras não é uma coisa boa, não é uma coisa sadia. Biscoitos amanteigados, biscoitos com muito cremes, massas com muito molho branco, massas com muito molhos de queijo. Tudo isso é muito gorduroso. Tá, uma vez ou outra, ok, né? Mas não pode ser algo que seja regular na nossa dieta. E o que a gente poderia trocar para ser uma alimentação mais saudável? Legumes, verduras, folhas. O prato mais bonito é aquele prato colorido. Então, você quer ver um prato bonito? É aquele prato que tem verde, que são do espinafre, que é do brócolis, que é do alface, que tem a cor abóbora, que é da abóbora, vermelho, que é do tomate. Então, um prato bonito é um prato colorido. Alimentos, carnes magras, né? Então, carne vermelha, ok. Carne branca, o frango, ok. Peixe, mas evitar fritura dentro desse conteúdo, evitar a pele do frango, né? Frita, que isso não é legal. Alimentos integrais, se puder comer, é muito bom, porque ajuda. Os alimentos integrais é como se fosse uma vassourinha, ele vai passando dentro do vaso para limpar aquela sujeira. Então, alimentos integrais. O leite, se for de dar preferência ao leite desnatado, que o leite integral, né? Frutas, todas as frutas são excelentes. Agora, só cuidado com uma coisa, né? O paciente diabético acha que fruta não tem doce e a fruta tem a frutose. Então, eu já vi vários pacientes falando assim, doutora, meu açúcar está sempre alto, mas aí o que você come? Não, doutora, eu como um caqui de 3 em 3 horas. Eu como assim, abacaxi de 2 em 2 horas. Eu como melancia inteira. Então, a fruta tem frutose, que tem um açúcar. Então, assim, eu disse mais ou menos uma alimentação geral com alimentos frescos, saudáveis, legumes, verduras, frutas, alimentos integrais, grelhados, assados. Tudo isso é muito bom, né? Mas isso também é individual de cada pessoa, né? Uns podem comer mais frutas, uma maior quantidade de frutas por dia, por ser diabético, outras menos. Os pacientes hipertensos têm que ter cuidado com sódio, não pode além dos 5 gramas de sódio por dia, né? Então, sim, isso é muito individual, mas generalizando, a alimentação saudável seria isso, né? Evitar açúcar, evitar refrigerante, sucos de embutidos, suco de latas, nada disso é legal. Você gasta dinheiro, você compra esses sucos de lata e tudo isso tem conservante. Então, você imagina conservante dentro de você, não tem porquê. Então, você pode fazer uma laranjada com uma fruta e você toma. E não precisa pôr açúcar, porque a laranja é doce. No verão, o uso de anabolizante aumenta bastante. Queria que você explicasse para o pessoal de casa os riscos dessa prática. As pessoas, quando querem atividade física e querem um resultado muito rápido, então o que eles fazem? Eles vão para os anabolizantes, porque você com menor tempo, você consegue um resultado mais rápido, mas que não é válido, porque nós sabemos já quantas pessoas morreram por conta do anabolizante. Quantas pessoas tiveram um AVC
isquêmico por conta de um anabolizante. Então, o anabolizante não é nada saudável. Quando a gente fala em suplementar um hormônio, isso é válido, né? Nós suplementamos sim os nossos hormônios quando eles estão baixos. Então, por exemplo, se você pega um homem que está com a testosterona um pouco baixa e ele tem um relato de cansaço, de fadiga, de desânimo, até com libido está interferindo, ok, é válido você suplementar. E mesmo assim, suplementando e você acompanhando aquele paciente. Agora, você usar anabolizante, isso não é nada saudável, porque isso realmente pode levar à morte súbita. E muitas pessoas usam anabolizante e não sabem se tem alguma patologia cardíaca, isso que é o pior. E além disso, os anabolizantes acabam levando à hipertensão arterial, a uma hipertrofia do coração, a diabetes, porque mexe com todo o metabolismo. Então, assim, é importante falar que o anabolizante pode ser legal, que as pessoas acham, mas é por um período determinado. E você fica dependente disso, porque você parou de tomar o anabolizante e você volta tudo a estaca zero. Então você fica entrando na roleta russa e que isso é E o fígado, como é que fica o fígado tendo que metabolizar todo essas drogas? O fígado trabalha mais, então o meu fígado, ele trabalha X. O fígado de uma pessoa que usa muita droga que eu digo anabolizante, ele trabalha ao quadrado. Então você acaba levando uma estafa do fígado. Então você não tem nada de benéfico, é muito bonitinho olhando por fora, até porque a minha opinião eu também nem acho bonito aquele homem muito, né? Mas isso no organismo daquela pessoa é uma autodestruição. É um autocatabolismo que nós falamos, né, em relação à sua saúde. Então, assim, você quer suplementar? Ok, procura um médico, ele vai te orientar qual seria o hormônio, qual seria o suplemento ideal para te ajudar, para te dar uma melhora, um vigor maior. Ok, isso eu não sou contra e muitos médicos não são contra, porque você está suplementando aquilo que não tem ou aquilo que está ausente. Agora, você repor algo que você já tem, só para um físico melhor, para ganhar mais força, até como doping, né? Tem gente que usa isso, o anabolismo, como doping, para você ganhar mais força, ganhar mais potência, mas isso é tudo por um determinado período, um período muito curto. E que quando você acabar de usar, você volta, principalmente as mulheres, que têm os efeitos colaterais muito maiores do que o homem. Além de câncer de fígado, fica com o que nós chamamos de hirsutismo, é barba, né? Fica com barba, os órgãos tendem a crescer mais, você fica com uma voz mais grossa devido à testosterona que você está ingerindo. Seja ela por via oral ou por intramuscular, mas as pessoas falam, mas intramuscular faz menos mal do que via oral. Ok, mas faz mal. Tá? Então, assim, não tem o porquê usar anabolizante. Eu acho que uma vida mais saudável, porque você consegue o mesmo corpo se você fizer uma atividade física regular, uma atividade física supervisionada, uma boa alimentação. Você pode suplementar, sim, com alguns aminoácidos, não tem problema nenhum, desde que seja tudo controlado, acompanhado. Quais são os fatores de risco das doenças cardiovasculares, doutora? Eu queria explicar. Existem fatores de risco para doenças cardiovasculares. Quais são esses fatores de risco? São fatores de riscos modificáveis e fatores de riscos não modificáveis. A não modificável é a nossa genética. Por exemplo, se o seu pai ele infartou, você tem uma chance de vir a infartar, se você não se cuidar. Então, esse fator de risco, que é a herança, a genética, isso a gente não pode mudar, porque já está com você. E existem outros fatores de risco que são modificáveis. Quais são? O fumo, o estresse, o açúcar elevado, colesterol elevado, triglicerídeo elevado, ácido úrico elevado, sedentarismo, obesidade. Tudo isso são fatores de riscos modificáveis que você... Por que modificáveis? Que você pode tirar, eliminar da sua vida. Você pode eliminar a pressão alta, você pode eliminar o fumo, você pode eliminar o sedentarismo, você pode eliminar a obesidade. Tudo isso você pode eliminar. Se você não eliminar, esses são os fatores de risco que te levam à doença cardiovascular. Então, hoje, pela Organização Mundial de Saúde, 300 mil pessoas no Brasil morrem anualmente por doença cardiovascular. A primeira por infarto, acidente vascular cerebral, que é por isquemia, um pico hipertensivo, e morte súbita. Morte súbita é aquela morte que o paciente morreu de repente, do nada, e que não tem uma causa específica.
Aumentou muito em todo o Brasil e eu sei que a senhora também faz parte, que são aqueles grupos de pessoas que andam de bicicleta ao ar livre. E você falasse um pouco mais sobre essa prática que só tem benefícios para o público, né? Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão querendo sair do sedentarismo, né, e entrando para alguma atividade física. Mas às vezes é difícil você se enquadrar numa atividade física. Então tem pessoas que falam, doutora, eu não gosto de ficar num lugar fechado tendo que fazer atividade física, sabe? Me sinto um pouco claustrofóbica. Outras preferem fazer o ar livre. Então essas pessoas que preferem fazer o ar livre, hoje em dia está muito na moda o ciclismo, né? E pessoas também que não têm muito tempo para fazer atividade física porque trabalham. Então hoje em dia está tendo muitos grupos de bicicleta que as pessoas acordam cedo e fazem um pedal de 2 horas, 3 horas. Então eu participo de um grupo que são só mulheres, né, mais ou menos assim na minha faixa etária, mulheres médicas, advogadas, enfim, de todos os tipos, que a gente acorda cedo, nós vamos pedalar. Então, além desse lado todo social que a gente faz, a gente se cuida, uma cuida da outra, sabe? Então, o que você comeu hoje, o que você não comeu, qual a tua alimentação, você está usando algum remédio, você não está usando, o que é bom para você, mas tudo num lado saudável. Então, isso é muito bacana, porque além de você fazer em grupo, você está fazendo o quê? Tirando você do sedentarismo, melhorando a tua autoestima, diminuindo o teu estresse. Quem é que não tem estresse hoje em dia, né? Nessa vida correria que a gente tem, então a gente diminui o estresse, libera endorfina. Então é um grupo que, existem vários grupos, esse grupo que eu participo é um grupo só de mulheres e que a gente pedala segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. E a bicicleta, na verdade, é um exercício completo, mas tem que ter muito cuidado. Você, do nada, você não pode resolver da noite para o dia, eu quero hoje começar a pedalar, pegar uma bicicleta e sair correndo. Primeiro é o preparo físico, porque não é fácil. É diferente você pedalar numa ciclovia do que você pedalar numa subida, numa ladeira que a gente pedala, é um pouco mais puxado. E outras, você tem que saber os cuidados na rua, você não pode sair por aí pedalando por causa dos carros também. Então existe todo um preparo, tanto da parte estrutural quanto da parte física, que é importante para a gente fazer. Mas assim, é um esporte muito legal que eu acho que consegue, é um esporte também que não tem idade. Né? E não precisa muito ter um biotipo específico para fazer pedal. Então você encontra as pessoas de uma idade maior, uma idade mais nova, homens, mulheres, todo mundo pode fazer atividade física. Não existe restrição. Se você me perguntar assim, existe alguma contraindicação para fazer atividade física? Não. Só se a pessoa não estiver clinicamente estável. Aqueles exemplos que eu falei, se uma pessoa tiver uma hipertensão, tiver algum outro tipo de patologia, você tem que tratar o paciente clinicamente para depois liberar para atividade física. E aquela que ele se adaptar, ótimo, que ele continue eternamente fazendo atividade física. Doutora, foi muito legal o nosso papo. Gostaria de lhe agradecer pelas dicas e recomendações. Olha, eu que agradeço, espero ter falado um pouquinho assim sobre atividade física, sobre os benefícios da atividade física. E o que eu puder ajudar, se tiver algum comentário, alguma dica, ou, enfim, alguma dúvida, eu posso ajudar vocês no que vocês precisarem.